Convidar aqui também o meu amigo Gustavo, ele é o representante do IUF no Brasil, lá em Bruxelas. Por favor. Agora a gente vai começar com um vídeo para animar um pouquinho, depois vocês verão. Cadê o meu?
Boa tarde, jovens. Meu nome é Gustavo Balheiro. Eu sou o representante do Brasil na Youth for Public Transport em Bruxelas. Boa tarde, jovens. Boa tarde, jovens de corpo e jovens de espírito. Eu sou Fernando de Caires, o representante de São Paulo para Youth for Public Transport. Estamos aqui para tentar falar de um espaço que a Associação Internacional de Transporte Público vem disponibilizando, integrando e promovendo o transporte público através dos jovens. Opa! Então, o projeto ele teve início em 2007 em Helsinki, na Finlândia. E ele começou com o seguinte questionamento: por que o jovem abandona o transporte público assim que ele pode, assim que ele se torna independente? Tentando responder essa questão, a Associação Internacional do Transporte Público, junto com a Youth for Public Transport, passou a atuar em 92 países, representados exatamente pela UITP. Assim, os jovens da Ásia, os jovens da Índia, os jovens do Canadá, os jovens da África, assim, todos os jovens que desejam a mesma coisa, eles começaram a ter uma voz mais ativa perante a sociedade e os atores. Opa, falando nisso, o pessoal do México está mandando oi. Eles estão assistindo a gente na NTP TV. E com essa facilidade de comunicação, eu estava pensando o seguinte, Gustavo, que então na próxima reunião aqui do Parlamento Jovem, a gente convidava o pessoal lá de Oman para participar aqui conosco. E sem falar que a coordenação do projeto também foi feita toda de Bruxelas, lá com a nossa querida Alessandra. Parlamentos jovens são exatamente o grupo de estudantes ou profissionais entusiasmados e comprometidos com as questões de mobilidade. São grupos formados de modo espontâneo, com sonhos e projetos a serem realizados. A U4PT, apoiada na UITP, vem exatamente para organizar e integrar os jovens aos atores da mobilidade. Vocês. Sim, então agora eu queria chamar o resto dos jovens aqui na frente para eles se apresentarem. Rômulo, Renato. Podem vir aqui, sem medo. É isso, né? Elis também. Agradeço aqui. Tá. No final, quando for da camiseta, assim eu vejo. Renato, da FETransport, Elis, estudante de filosofia, e Rômulo, jornalista. Eles vão apresentar um pouquinho o que foi feito. Boa tarde. Bom, as nossas ideias sobre as possíveis melhorias do transporte público surgiram a partir de um dilema que sempre ocorre em nós jovens, principalmente quando nós estamos nos formando, tendo a nossa independência financeira, que é comprar ou não um carro. E a partir de uma pesquisa que o Renato fez, a gente queria mostrar a diferença entre os gastos que a gente tem se a gente usar o transporte público ou com um carro. Então, isso. Esse foi um estudo que eu fiz na faculdade. Eu acho que seria interessante colocar, para colocar na ponta do lápis, como seria todo o somatório dos gastos que nós teríamos, por exemplo, num trajeto diário de 25 quilômetros, utilizando o modelo popular 1.0. Então, são os gastos fixos e gastos variáveis. Para os fixos, depreciação, licenciamento, seguro, taxa de estacionamento. Aqui, no caso, foi feito especificamente para um trajeto entre a Tijuca e Ilha do Fundão. Gastos variáveis, combustível, pneus, lubrificantes, manutenção e lavagem. Então, para a somatória desses gastos, dá um total de R$ 1.189 em média. Próximo.
E se nós utilizarmos o transporte público através do bilhete único carioca, podemos fazer esse mesmo trajeto utilizando apenas R$5 para ir, R$5 para voltar, um total de R$110 por mês apenas. Então a diferença total no orçamento seria de aproximadamente R$1.100. Quer dizer, o jovem que com R$1.000 a mais pode gastar com outras coisas e aproveitar muito mais a vida com coisas mais importantes. Próximo. Bom, e a gente, no nossos debates para a criação da apresentação, a gente pensou em definir conceitos do que seria a liberdade para os jovens e como aliar isso ao transporte público, principalmente também nos fins de semana. E a gente estabeleceu alguns conceitos de como seria a convergência de ideias e implementação. Uma coisa que a gente verificou é que o transporte público à noite ele é restrito. Então, quando os jovens eles vão às baladas, às boates, por exemplo, eles ficam eles necessitam de maior aí a gente pensou algumas ideias sobre o que seria o transporte público, o que a gente poderia implementar nisso. E uma das coisas é divulgar horários. Seria uma coisa legal sobre o horário que o ônibus iria passar, porque é verificado que os ônibus, eles no horário noturno, eles passam com intervalos muito grandes. E seria interessante, porque quando a gente fala em locomoção, transporte público, a gente também fala em segurança pública, saúde pública também, num aspecto que se você ingeriu bebida alcoólica, é mais responsável você utilizar o transporte público e seria bem bacana essa ideia de divulgar horários previamente, porque você não ficaria no ponto 40 minutos sabendo que o sol vai chegar 40 minutos depois. Um menor intervalo, fazer uma análise e planejamento de quais as áreas, a rua das boates na Barra, aquele ponto ali, sexta e sábado, há necessidade de um maior implemento de transporte público, ou na Baronete, por exemplo. Então seria bem legal assim pensar nos jovens nesse aspecto. É uma integração entre transporte público e os jovens. E uma das coisas bem legais assim das nossas ideias foi em relação ao táxi. O táxi incentivado. Seria bem bacana uma ideia de integração do táxi como transporte público no bilhete único. Como utilizar o táxi, por exemplo, se a pessoa mora em Niterói, até as barcas e ter algum tipo de desconto, ter algum tipo de integração desses meios. Ou até o metrô, o exemplo da Baronete, utilizar um táxi até o metrô e o metrô depois até chegar em casa. No meu caso, eu moro no Maracanã. Então, seria bastante legal unir essas ideias e proporcionar aos jovens uma maior qualidade no transporte público. Bom, então, outra ideia que a gente pensou foi a bicicleta como parte do sistema alimentador do sistema de transporte, né? Aqui no caso, nessa figura, a gente vê a bicicleta podendo, a gente poder transportar a bicicleta através do metrô. Só que isso é muito bom nos finais de semana, mas na rotina, no dia a dia, para os trajetos diários, complica um pouco devido à própria lotação e não ser muito prático. Então, poderia ser uma ideia, lembrando como é lá agora em Paris, em Lyon e outras cidades, de ter uma rede de ciclovias, de ciclofaixas e próximos às estações de metrô tem os bicicletários e nos arredores tem os bicicletários também. E eu posso dar um exemplo, porque eu estudo na PUC
faço jornalismo lá, e a PUC tem um projeto bem bacana, e eles reformaram o bicicletário há pouco tempo, e incentivou bastante, assim, o aumento do transporte com bicicletas. É claro que é para curtas distâncias, mas é bastante bacana pensar que a utilização de bicicleta ao invés do carro, até porque o trânsito lá na Gávea também, às vezes, é complicado. Então, é gratuito o bicicletário da PUC, então é bem bacana pensar nessa ideia assim do bicicletário. Adria? Desculpa, gente, boa tarde a todos. Tá. Bem, essa foi uma solução também que a gente achou importante citar, que é do cartão moedeiro. Como é o funcionamento disso? É que ele é aceito em qualquer lugar. Você pode usar no táxi, você pode usar para comprar um jornal, por exemplo, você pode utilizar, no caso como chaveiro, aí você não tem como esquecer, em casa. E a gente achou essa solução muito interessante, que é um estilo de vida, né? E, enfim. E já teve uma ideia mais ou menos parecida com essa do cartão no parlamento lá em Dubai, e essa ideia vai se aprimorando para os próximos parlamentos e debates aí. Só dar uma complementação nesse cartão. O que é interessante é que você passa a ideia do sistema de transporte do cartão para rotina e para o cotidiano das pessoas, com uma coisa que ela faz normalmente, como comprar um jornal, ir na farmácia, ir no mercado. Ela pode estar fazendo isso através do sistema de bilhetagem, que anteriormente era só dedicado ao transporte. Então isso é uma inovação muito interessante, e os adornos, esses chaveiros, para o jovem é um apelo também muito interessante. Então, bem, nesse pequeno encontro que a gente teve, a nossa intenção foi buscar soluções, foi buscar ideias que elas possam ser utilizadas para o jovem e que, enfim, que o jovem não tenha o seu sonho de pegar o seu carro, comprar o seu carro, mas que ele use isso para um final de semana, para um passeio, e que ele utilize o transporte público para ir trabalhar no seu dia a dia, por ser mais barato, por ser mais eficiente, por ser mais sustentável. Então, transporte público à noite, táxi incentivado, bicicleta, cartão moedeiro, foi uma das ideias que a gente teve e que a gente quer, né, que tenha resultados. Enfim, a gente espera que isso renda bons frutos. Então, o que a gente quer é o quê? Maior uso do transporte público pelo jovem. Por quê? Porque isso diminui o risco de acidentes em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas, aumento da confiabilidade do sistema e maior segurança para a população. Isso acaba acarretando, né? Enfim, obrigada a participação de todos. Meu nome é Adria, Rômulo, Renato, Elis, Gustavo e Fernando. Obrigada a atenção de todos. Obrigada. Queria quebrar o protocolo aqui um pouquinho, eu sei que o tempo é corrido, mas eu queria agradecer de coração a Valesca por ter aberto o espaço aqui para a gente, agradecer também a FETransport, o Rio Ônibus, que eles cederam a sala, e aproveitando também, tem uma pessoa aqui que ela é muito jovem, ela tem o espírito jovem, ela tem uma vitalidade, e nós queríamos entregar a camiseta para ela do Youth, para que ela vista e apoie a gente nos próximos parlamentos. O Dino jovem. Chega um pouquinho mais para cá para o assunto aparecer. Para cá. Aqui atrás do dois. Aqui. Deixa a Valesca no meio. A mulher não fica na ponta, que nem cair do caminhão.
por favor, peraí. Fotos pro Facebook. Fotos pro Facebook.